Encruzilhada das Infâncias e Juventudes. O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pinturas no rosto e nos corpos, vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo que é falado. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Ross, patrocinadora do evento. Lê-se: A cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, vendas de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro que possui cabelos de tom escuro e são envoltos em pequenos dreads cujo comprimento lhe chega às orelhas. As laterais da cabeça são raspadas. Possui barba de tom escuro. Ele traja camiseta regata de tom amarelo e um colar em tons de marrom, branco e vermelho. Usa óculos retangulares de aro transparente e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Comecei a falar assim, olha, dá para fazer quadrinho, porque, na verdade, o texto dele era muito bom, e as cobras pareciam qualquer coisa menos cobra, parecia lesma, parecia... E eu falei, gente, isso é genial, dá para fazer. E aí eu criei os passarinhos, que é uma tirinha, que o passarinho também não parece um passarinho, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, dá para fazer. E as tirinhas eram muito contemplativas, tinha uma que, numa livre tradução, numa livre expressão, que eu lembro dela mais ou menos assim, falar a vida é curta, a vida não presta, tal, não sei o quê, nós não somos nada nessa existência. Aí a outra cobra fala, pronto, acabou meu dia. Né? Ou seja, a pessoa não tem nada de bom para dizer, mesmo assim, a pessoa responde com humor. E assim, eu me lembro que eu era uma criança que, por não ter acesso aos livros, eu lia muito as tirinhas dos jornais da casa dos amigos, né? Ou seja, pegava essas brechas de leitura, né? Esses espaços, esses poções de leitura, né? E a colaboração do Veríssimo, não só o Veríssimo, mas como a Laértia, me formou e me fez querer, aos 14 anos, ser um escritor e trabalhar com a literatura de uma forma geral. E essa é a idade que a gente geralmente está perdendo nossos autores, nossos leitores, né? Ou seja, a gente consegue escrever para o infantil, ter uma grande adesão do público infantil na leitura de livros, falando de livros físicos, a gente está dizendo que a juventude não lê, mas a gente perde para outros suportes, outras expressões culturais, que talvez não passe a mesma experiência do que a literatura. Então, como o tema da nossa mesa é sobre encruzilhada nas infâncias e juventude, a gente vai tratar um pouco sobre isso, sobre essa encruzilhada que chega da criança ao jovem
e quais os caminhos que eles tomam e que, muitas vezes, a gente sente uma ausência, até mesmo dessas pessoas nas literaturas. Então, por exemplo, a gente está falando aqui sobre eles, e temos aqui uma galera jovem por aqui, mas para as mesas com temas mais adultos, a gente tem um lugar mais lotado, né? Então, de seus interesses. Então, eu queria começar uma provocação com vocês assim. Primeiro, a gente tem a Morgana, que está começando a escrever para um gap para esse público, e temos a Silvana Gontijo, que tem um trabalho lindo. Eu gosto de chamar assim. Eu acho que esqueceram de falar que você é ativista, né? Você não é só compositora, você é ativista mesmo. Quem olha para essa mulher não imagina que ela está revolucionando as mananciais de rios. Ela tem um trabalho muito lindo de recuperação de rios. Então, o ativismo ele é feito também nos bastidores e com a infância. E temos aqui também o Ricardo Ramos Filho, que escreveu 30 livros, que escreveu uma vida inteira para uma juventude, para crianças e jovens. Então, eu gostaria de saber como eu quero que vocês façam um panorama sobre como vocês têm visto essa encruzilhada onde a juventude se encontra hoje, né? E é curioso que a gente tem assim a pessoa mais nova da mesa, acredito que seja a Morgana, né? Então, eu acho que ela vai ter um ponto mais interessante, mas eu vou começar por senhoridade e pelas damas, né? A nossa querida Silvana, poderia ser. Tá? Pode começar. Vocês estão me ouvindo? A segunda pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos brancos curtos rente à cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas rosa claro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A Bianca, por estar aqui, né? Que privilégio para cada um que chega e que interage com vocês, que interage com esse universo todo. É o meu terceiro Friparacatu, e eu quero dizer que eu queria voltar sempre, porque realmente é um ganho na vida da gente. A terceira pessoa sentada é Silvana Gontijo, uma senhora branca de cabelos lisos e brancos, cujo comprimento lhe passa um pouco as orelhas. Ela traja blusa vermelha de manga 3/4, estampada em tons de amarelo, verde, vinho e laranja. Usa óculos retangulares de aro preto e brincos longos vermelhos. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A encruzilhada, fiquei pensando sobre essa questão, né? Encruzilhada das infâncias e juventudes. E começou falando das telas versus os livros, né? Esse momento, eu sou muito procurada por educadores e por pais que perguntam o que eu faço para meu filho largar as telas. Bom, não existe uma fórmula, mas existe uma negociação possível e uma mediação também, né? O que vocês não podem... E a gente viu uma série atual, que eu já esqueci o nome, mas, enfim... Como é que chama aquela série? Sobre a violência na... Hã? A adolescência. Obrigada. E tem isso, né? Porque com o tempo já vai esquecendo tudo. O hard disk aqui já está lotado. Mas, enfim... Você me ajuda? Estou bem. Esquecer, tá certo. Mas, enfim, nessa série, começou a chover na nossa... Eu presido uma organização que se chama Planeta.com, que trabalha com inovação para a educação pública brasileira há mais de 20 anos, e a gente começou falando sobre mídia educação, ou educomunicação, como dizem em São Paulo, ou letramento midiático. Então, a gente tem uma tradição disso, de muito conhecimento armazenado. Eu acho que a gente está esquecendo que tudo isso que acontece a partir dessa exposição e dessa lei que o como chama esse menino também? Leca? Felca! Olha, vocês são a melhor plateia que eu já tive. Felca. Então, o Felca levantou uma questão que estava mais do que na hora de ser levantada, né? A gente está vendo isso, a série... Agora eu estou nos trinques. A série Adolescência te mostrou, a gente vive isso nas escolas o tempo inteiro, né? A gente vive nas famílias essas questões, e há um medo de nós adultos. Como é que a gente lida com isso, né? E não tem outra forma de lidar com isso que não seja, na minha opinião, a
interação com a criança ou com o jovem e também um acesso mediado, né? Você está vendo isso? O que é? Deixa eu ver junto, né? Quero ver isso. É se apropriar desse universo que eles têm o poder de tornar esse universo próprio, né? E a gente precisa acessar. Mas, acima de tudo, eu queria trazer aqui, já que você me chamou de ativista, né? Mas você é uma ativista. Eu queria trazer aqui para vocês uma experiência que eu acho que está mudando a minha vida e mudando a vida de muitas... Essas alturas da vida, hein, gente? É o que a gente está fazendo, que é educação com e por meio de causas, que é trazer para a escola uma causa de mobilização e de transformação do território. Quando a gente olha para isso, parece tão etéreo, mas quando a gente convoca e estimula que as crianças e jovens participem dessa causa, sejam ativistas dessa causa, a gente vê um protagonismo que a gente não supõe, né? A gente vê aquelas crianças pequenininhas, muitas vezes, querendo mudar o mundo. E o que a gente propõe, a gente está propondo, é um programa que todo mundo pode conhecer, que se chama Esse Rio é Meu, que articula o ensino, o conhecimento, com a causa da transformação e recuperação de um rio. Falando assim em grandes números, hoje a gente está só no Rio de Janeiro em 1.557 escolas, em 267 rios e córregos. A gente já tem 3 praias limpas a partir do trabalho dessas escolas, obviamente, que aprendendo a pressionar e exigir do poder público as medidas de recuperação desses rios. Não sei se vocês conhecem, mas está saindo muito na mídia a balneabilidade da praia no Rio de Janeiro do Flamengo, da Glória e de Botafogo, que eram verdadeiros esgotos a céu aberto, e hoje não, estão balneados. E tudo começa com o trabalho das escolas, com o trabalho dessas crianças exercendo a cidadania e exigindo que aquele seu rio que passa ali seja recuperado, seja limpo. E aí, gente, é só fazendo um retrospectivo muito rápido. O mundo inteiro vive esse dilema, né? Isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão... Todas as grandes civilizações se constituíram em torno de um rio. Desde a Mesopotâmia, Egito, enfim, todos esses rios viraram esgotos a céu aberto. Então, por que essa humanidade que a gente faz parte virou suas costas para os rios? E pensando o seguinte... A água é tudo é imprescindível à vida, né? Não é à toa que a NASA está buscando planetas com água, porque isso significa planetas habitáveis e que tenham vida. E a gente foi negligenciando isso. E quando essas crianças começam a olhar para isso e a ter crítica sobre a forma como a gente lida com os rios, elas trazem para a gente uma inquietação que é assim, e quando eu for adulto? E a gente tem que responder. E aí, nessa coleção aqui que eu trouxe, é a coleção da Turma do Planeta, é uma turma de personagens inspirado nas crianças que nos ajudaram a limpar o Rio Carioca, que hoje está limpo de cima a baixo. Imagina, o rio da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que dá nome ao gentílico, era um esgoto a céu aberto. Hoje não, hoje ele chega limpo na praia. Mas tudo começou com o trabalho das escolas. E hoje, uma das coisas que eu aprendi com esse estudo é entender um detalhe do direito brasileiro. O direito ambiental diz que todo elemento da natureza é sujeito de direitos. Portanto, nos meus livros, todos os elementos da natureza, inclusive os humanos, falam. E o último livro, o protagonista é o rio, é ele que conta a história. Então, o rio que canta e encanta é uma narrativa de um rio. E aí, eu não sei quanto tempo que eu tenho. Se a gente poder... Mais uns 2 minutinhos, pode ir. Tá. Então, é porque a minha família ficou falando que eu tinha enlouquecido, que eu comecei a escutar os rios. Eu ia para lá, ficava ouvindo o rio correr na corredeira, na planície, na cachoeira, porque eu queria dar uma cadência para essa linguagem dos rios, parecida com o que é a cadência do movimento das águas. E aí eu descobri que eu comecei a falar. E ele fala, o rio conta que ele fala grosso quando ele bebe muita água do céu, fica cheio, mas ele fala manso quando ele remanceia. E ele vai contando essa história e, no final, ele conta para a gente o quanto ele está bravo com seres humanos, o quanto ele está revoltado com o que estão fazendo com ele, sendo que ele só faz o bem, ele tenta só fazer o bem.
E aí, em cada livro desse tem uma canção com QR Code, que eu adoro agora, é ser letrista, viu, gente? Eu gosto mais de escrever letra de música do que qualquer outra coisa. E aí ele tem um QR Code que leva para uma canção, porque esses personagens são músicos, então eles têm que cantar e tocar no final de cada livro. E aí as crianças começam a me trazer uma série de críticas, assim, sabe? Porque eu tenho uma personagem que é uma capivara, cantora lírica, que se chama Hebe, e eles não conhecem mais a Hebe, que me inspirou, que foi a Hebe Camargo, que era aquela feiticeira, né? Então, eles ficam assim, esse nome é horroroso. Eu falei, é mesmo. Vamos mudar. Aí tem uma proposta de mudança de nome. Eu acato, mas aí já está impresso. Enfim, eu tento explicar. Mas o que eu vejo, gente, é que quando você olha para essa encruzilhada com a qual a gente está lidando e acredita que cada criança e cada jovem tem o poder e a potência de transformar o seu próprio mundo, eu fico com muita esperança. Eu espero que vocês fiquem também, porque o que a gente está vendo é isso. Eu gostaria de deixar vocês aqui com um pouco de esperança, porque os resultados são muito mágicos até. E eu acho que a ideia é essa, é inspirar para uma atuação cidadã, inspirar para um ativismo. Gostei de ser chamado de ativista? Mas é. E eu confesso que toda a minha literatura é sempre defensora de uma causa mesmo. Antigamente, a gente era de esquerda e falavam que a gente tinha que escrever tudo engajado. Lembra disso, Miri? Era. Não era? Aí, lembra da patrulha ideológica? Com licença, falamos... Pois é. Era. Não é mais. É ainda? Não, eu não sei. Eu sou de esquerda, sim. Eu sou progressista, para ficar na linguagem moderna. Então, é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar aqui, senão fica na maior falação. Eu acho que o que a gente... Como transpor essa encruzilhada, ou como sair de uma encruzilhada, é na crença no potencial de cada criança e de cada jovem. E é mostrar para eles que existem coisas que eles podem fazer para mudar o mundo e a realidade, né? E eles abraçam. Vocês não têm ideia do que eles fizeram, e eu contei aqui, para limpar o Rio Carioca, e estão fazendo nos outros rios do Rio de Janeiro, fizeram em Itabira, e estão nos levando agora para vários outros municípios em vários estados. É isso. A ativista aqui encerra por aqui, e espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Morgana, eu queria que você continuasse, mas já me falasse também o seguinte: como é que foi essa... Que encruzilhada você se meteu para poder falar assim, não, quero fazer literatura, quero fazer isso. E o mais interessante é que você trabalha com temas ambientais, tanto no seu livro, o seu thrillerzão e o seu thrillerzinho, né, como você falou comigo ali, que é esse livro para jovens, né, para adolescentes. Então, assim, eu queria saber em que encruzilhada você se meteu para você fazer essa decisão, né? Porque eu sou múltiplo, tipo assim, não, eu quero escrever. Dentro de escrever, vou fazer quadrinho, livro infantil, audiovisual, vou fazer tudo, né? Eu quero tudo. Eu quero a coisa toda, porque é isso. Mas você chegou... E quando você faz 2 ou 3 livros dentro de uma temática, você tem um tipo de motivação. Qual foi a sua? Em qual encruzilhada você se meteu para poder fazer essa decisão? Eu acho que sabe, Estevão, acho que eu estou sempre numa encruzilhada. Ontem estavam na mesa anterior... ontem, eu não lembro de qual. A quarta e última pessoa sentada é Morgana Kretzmann, uma mulher branca de cabelos lisos e escuros, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja blusa branca estampada com a capa de seu livro, em tons de azul, verde, marrom, laranja, vermelho e bege. Usa óculos retangulares de aro em tons de marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e, de tempos em tempos, ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, que intercalam ao longo do vídeo. Diferentes mulheres e homens que sempre trajam camisa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Obrigada de novo a Fliparacatu e a todos que nos convidaram, Afonso, curadoria. Eu queria falar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo para começar essa mesa, que ele fala assim, no passado, o futuro era muito melhor.
E por que eu resolvi trazer essa frase dele? Porque quando a gente é criança, quando a gente ainda é pré-adolescente, adolescente, a gente acredita num futuro muito melhor do que depois quando a gente cai na vida adulta e quase na realidade. E eu acho que escrever e ir para a literatura nos faz acreditar um pouco nessa criança que a gente foi, nesse passado da criança que acredita que o futuro pode ser melhor. Então, queria começar a mesa falando dessa frase do Luiz Fernando. Estamos todos em luto hoje, muito tristes, com a morte do Luiz Fernando. Eu até preparei aqui alguma coisa para falar rapidamente. Eu acredito que, na infância, né, cada livro que a gente abre, que a gente lê, ele é uma encruzilhada. É uma encruzilhada que é esse tempo de descoberta que a criança, o pré-adolescente tem, a descoberta das escolhas, né? Então, assim, você escolhe os bons caminhos, você escolhe a alegria, você escolhe a imaginação fértil, né? Você inventa, você reinventa histórias que você lê e histórias que você também vive. Então, esse início da vida, né, quando ainda somos jovens, a gente nem percebe que a gente tem essa opção de escolher, né, de estar nessa encruzilhada para escolher. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, são escolhas, né? O trilhar uma história de seres mitológicos, de super-heróis, de bruxas, de fadas, ou se aventurar numa história sobre o primeiro amor, que esse livro aqui, que está em pré-venda, também fala de primeiro amor. Então, eu acho que é isso. Cada página de leitura, quando a gente é criança, quando a gente é pré-adolescente, não deixa de ser uma bifurcação, né, que se está nessa espécie de narrativa que a gente se joga para um desconhecido, né, para as histórias desconhecidas. Então, o ler na infância parece ser um gesto simples, mas é imenso. É uma coisa gigantesca, porque quando a gente está abrindo um livro, a gente também está reescrevendo essa história, porque a gente está imaginando ela se torna nossa. E a gente também está vivendo, né, essa história. Então, isso, esse milagre, né, de poder escolher, de poder voltar para casa, de recomeçar, de refazer caminhos, de reescrever. E assim a gente segue crescendo, se transformando. Porque a literatura é a infância que nunca deixa de existir. Então, Estevão, o Água Turva, que é o único livro que está aqui à venda hoje, por favor, comprem. Somos escritores, artistas, a gente quer viver com dignidade, pagar a luz da Enel, que está caríssima, com dignidade. É um livro que faz eu voltar para a minha infância, porque uma das personagens desse livro é o Parque Estadual do Turvo, que é um lugar onde eu passei a minha primeira infância. É uma unidade de conservação que abriga, que é o reduto da última onça pintada no sul do Brasil, que hoje está em ameaça. Há pouco tempo nós tínhamos 9 onças, por exemplo, nessa região ali que pega o Brasil e a Argentina. Hoje nós temos só uma. Todas foram mortas por caçadores nos últimos anos. Então, voltar para casa, escrever o Água Turva. E o Liga dos Solos, o Clube Verde e a Liga dos Solos, que é esse livro que está em pré-venda, que eu escrevi com o meu companheiro, Paulo Scott, que está aqui comigo, ele é um livro que volta para aquela menina que conseguia imaginar as histórias, contar as histórias. Então, também é um voltar para a infância, é um voltar para casa. Esse livro ele é escrito na voz da protagonista, é escrito em primeira pessoa, na voz da Esperança. A Esperança é a protagonista do livro. E vendo agora que os alunos, com seus prêmios de desenho e de redação, onde eu desidratei de tanto chorar, eu fico pensando assim, eu olhei para eles no palco e eu pensei, todos eles ali poderiam ser a Esperança, que resolve pegar um caderno e escrever a história que ela, a aventura que ela e os amigos vivem. Então,
Depois eu até acho que eu vou, se der tempo, eu vou querer ler bem o iniciozinho, mas é isso, e queria contar para vocês em primeira mão que o lançamento oficial do livro vai ser no Fli Araxá, início de outubro, onde a gente já vai ter o livro para vender, e os copos e as camisetas. E é isso, gente. Obrigada. Ricardo, você escreveu para todo... Você, nessa encruzilhada da vida, você escreveu para todo mundo. Você escreveu para criança, você escreveu para jovens, você escreveu crônicas. Hoje você está com um livro adulto, uma ficção adulta. O que norteou essas decisões suas? Você fala que, de certa forma, eu vi uma matéria sua que você ser escritor para você foi uma, né, na sua família não é ser original, né? Ou seja, é falta de originalidade. Queria que você falasse um pouco dessa decisão, que veio um pouco tarde, né? O que fez você chegar aí para essa literatura e como você escolhe os seus temas? Bom, bom dia a todas e todos. Muito feliz em estar aqui nessa mesa com amigos, pessoas que eu amo. Agradecer ao Afonso, aos curadores, Sérgio, Jefferson, que está lá no fundo, Bianca, Léo. Muito feliz em estar aqui. Bom, eu estava pensando sobre o tema Encruzilhada das Infâncias e Juventudes, e eu cheguei à conclusão que eu nasci dentro da encruzilhada. E a encruzilhada, para mim, era a própria literatura. A literatura era um troço assustador, uma coisa que, ao mesmo tempo que me chamava, me punha muito medo. Eu falava, mas que diabo eu vou fazer com literatura, tendo nascido nessa família, sendo neto de quem eu sou, sendo neto de quem eu sou neto do Graciliano, sendo filho de quem eu sou, do Ricardo Ramos. Como que vão me permitir que eu escreva? Eu não estou muito autorizado a escrever, até por essa genética. Eu vou ser muito comparado, eu vou ser muito cobrado. Havia uma encruzilhada, e nessa encruzilhada eu procurei os caminhos que me afastavam da literatura. Eu fui estudar matemática, né, que é bem diferente de literatura, me formei em matemática, trabalhei em banco, estive sempre procurando fugir da literatura. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia todo esse movimento, havia em volta de mim estantes, havia em volta de mim muitos livros, e eu rapidamente percebi que o que eu mais gostava no mundo era dos livros. Havia em volta de mim um incentivo muito grande para que eu lesse, e eu comecei a ler, eu fui cada vez lendo mais. E aí, já maduro, depois dos 30, eu consegui escrever o meu primeiro livro, que era um livro juvenil. Eu publiquei esse livro muito desconfiado, achando que eu levaria muita paulada por causa desse livro. Queriam dizer, como que esse rapaz ousa escrever? Até porque eu achava que escrever na minha família, isso que você falou, Estevão, era falta de imaginação, e sem imaginação seria difícil escrever. Mas aí eu publiquei O Computador Sentimental, que foi meu primeiro livro. Foi um livro que vendeu muito, isso foi em 92. Os computadores estavam começando a ficarem famosos, e a minha intenção no livro era escrever um livro de lembranças juvenis, computador sentimental. E acharam que era um livro sobre computador, então o livro vendeu bastante, né? E eu recebi o prêmio
de melhor livro juvenil daquele ano. Então eu falei, bom, se a tendência que eu esperava era levar paulada e eu recebi um prêmio, talvez eu esteja autorizado a continuar escrevendo. E continuei. E aí, pulando de pato para ganso, eu hoje de manhã acordei e um dos hábitos que eu tenho quando acordo é correr, como acho que a maioria das pessoas aqui, é correr para o celular e ver como é que anda o mundo. E quando eu olhei o celular, eu tive a enorme tristeza de saber que o Veríssimo tinha morrido. E aí começaram a passar pelas minhas cabeças, essas coisas que talvez sejam meio mágicas, os livros que eu li na minha infância. E alguns autores que foram muito importantes para mim. Né? O Viriato Correia, do Cazuza, né? a Lúcia... agora estamos bem, viu? Memória é um coletivo. Das Aventuras de Xisto. Né? Lúcia Machado. Lúcia Machado de Almeida. Obrigado, Léo. Para a gente aqui, assim, essa é uma mesa que precisa de ajuda do público. Eu não lembro de nada. E eu me lembrei de um livro que foi muito importante na minha vida. Um livro do Érico Veríssimo, que se chamava As Aventuras de Tibicuera, que era um índiozinho, Tibicuera. E Tibicuera vem do tupi, e Tibicuera quer dizer cemitério, o lugar para onde a gente vai quando a gente morre. E eu fiz ali uma rápida associação e imaginei que o Veríssimo, a alma do Veríssimo, estava se encontrando com Tibicuera e com Érico. Coisa que eu não acredito, eu sou absolutamente ateu, mas eu gosto de pensar nessas coisas, eu gosto de imaginar essas coisas. Então, pensando nisso, eu consegui ficar um pouco mais tranquilo. O Veríssimo a alma dele está em Tibicuera, junto com o Érico, um autor que foi tão importante para mim quando eu comecei a ler, quando eu comecei a entrar em contato com os primeiros livros, que, de certa forma, foram quem me tiraram dessa encruzilhada onde eu nasci. A leitura me tornou... A leitura, eu considero, tem a capacidade de tornar a gente mais sensível, mais humano. Então, aquela leitura e desumanização que está ali, a desumanização só acontece na ausência da leitura. Esse passado recente que a gente teve, esse governo que a gente, se tudo correr como a gente deseja, na próxima semana, vai para onde a gente acha que eles devem ir, só aconteceu porque eu tenho a firme convicção de que essas pessoas nunca tiveram na mão um livro, e se tiveram esses livros na mão, não leram. E, por isso, não foram capazes de se humanizar e de se sensibilizar. Se tornaram os monstros que são, e monstros a gente prende, a gente evita que destruam a sociedade. É isso que a gente quer. Para começo, acho que está bom. Tá me ouvindo? Aqui, ó, legal, obrigado. A gente tem um problema que é real, que é essa... Eu acho que a gente tem visto algumas editoras procurar livros que peguem mais ou menos dos 12 aos 16 anos, ou seja, ter mais autores com mais representatividade também. Eu acho que a gente tem autores que falam para a adolescência, como a Maidi Lacerda,
tem uma galera que fala, mas eu tenho sentido como um cara que sempre acompanha os movimentos, chiclete, ciclete, não sei o que tal, ou seja, a gente sempre acompanha movimentos que vêm de fora, ou seja, né, eles vêm para cá, atualmente são dessas relações obsessivas, né, e por aí vai. E eu tenho reparado que assim a juventude tem lido, sim, os adolescentes têm lido, mas têm lido outras plataformas de outras formas. Então, assim, tem lido o Wattpad já está até um pouquinho mais ultrapassado, mas assim, as plataformas digitais que começaram como Scoob, ou seja, começaram uma espécie de gamificação da leitura, ou seja, você tem uma estante virtual que não é não é patrocinada, é uma estante virtual que você vai colocando seus livros e as pessoas vão lendo os livros que você está bem mais avaliado, quantos livros você leu, quantas páginas você lê. Então você tem uma gamificação disso. Um exemplo que eu gosto de citar é o Felipe Neto, que ele tem um clube do livro dele, em que neste clube você desbloqueia certos benefícios a partir do momento que você passa alguns números de página. Então, se você lê 2, 3 capítulos, você, comprovando que você leu esses capítulos, tem um quiz, tal, etc., você chega e desbloqueia, por exemplo, entrevistas com o autor do livro do momento. Então, a Eliana Alves Cruz, que é uma das autoras convidadas aqui, ela teve o livro Solitária nisso, e assim, só o fato de falar o Clube do Livro do Felipe Neto adotou o livro do mês, o livro foi para 5º lugar em venda da Amazon, entendeu? Assim, nesse tempo. Então, e temos os booktubers, nós temos, por mais que muitas coisas pareçam ser modas, pareçam ser alguns tipos de indicação, pessoas que compram livros para colocar em estantes para decorar, etc. A gente tem um movimento do livro, onde o livro, às vezes, ele é o ponto de discussão, ele é um ponto de ostentação, mas o jovem tem conversado com o livro, né? Assim, o que vocês acham? O que vocês acham que a gente precisa fazer ou se precisamos fazer, para trazer para o ao vivo, né? Ou seja, de certa forma, trazer para cá, aumentar essa incidência de leitura desse gap que temos aí de 12 a 17 anos, um ativismo literário do bem para que a gente consiga trazer essas pessoas para a leitura, ou que a gente consiga enxergá-las nessas leituras, identificá-las nessa leitura, porque a gente não vê o consumo mesmo. O consumo a não ser por vendas de governo, a gente não vê o consumo espontâneo dessas pessoas, até porque elas não têm um poder de compra. E aí, às vezes, também tem isso, né? Talvez seja um pouco disso. Você tem a criança que o pai compra as coisas para você, o adulto que você compra com o seu próprio dinheiro, e você tem o jovem que depende, né? O adolescente que depende de uma interlocução. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer com relação a isso? Para quem a pergunta? Quem quiser começar. Posso começar? Pode. É assim, eu tenho uma coisa muito burra, muito idiota, que é ser otimista, né? A gente não vive num mundo para ser otimista, mas eu sou otimista. E eu, quando começo a ouvir as pessoas dizerem que o jovem não lê, que a criança não lê, que a criança está longe do livro, eu normalmente não acredito. Eu não acredito que a gente viva num mundo hoje diferente de um mundo de 50 anos atrás. Eu acho que a gente vive num país que sempre leu pouco, é um país que tem uma deficiência muito grande em educação, e eu acho que a leitura sempre dependeu de uma coisa que precisa existir. Ela existiu. Eu só leio obsessivamente, eu só leio o tanto que eu leio hoje, porque eu tive na minha casa mediação de leitura. Eu tive na minha casa pessoas que orientaram a minha leitura. Eu tive essa sorte de ter isso em casa. Nós precisamos ter nas escolas, e eu acredito que a gente tenha, professores que gostem de ler e que orientem transmitam essa paixão pela leitura para os seus alunos. Provoquem os seus alunos e façam os seus alunos lerem. Sem mediação, não há a menor chance. Mas eu acho que existe.
né? Isso, a dificuldade. As escolas têm bibliotecas, as escolas têm professores. Agora, o que precisa acontecer é o seguinte: quando uma escola tem uma piscina e contrata um professor para ensinar as crianças a nadar, geralmente eles contratam um professor que sabe nadar. Então, as escolas, quando contratam professores para ensinar as crianças a ler, eles precisam contratar professores apaixonados pela leitura, professores que leiam muito. E quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente transmite essa paixão. Então, a gente viu aqui hoje, há pouco, crianças escrevendo textos maravilhosos. Eu não tenho a menor dúvida que os professores dessas crianças são professores que leem, que são apaixonados pela leitura e que conseguem transmitir para as crianças essa paixão. Eu, em casa, via meus pais lendo. Eu imitava o gesto. Eu cheguei, quando eu tinha 2 anos, minha mãe conta que me pegou na sala lendo um livro e que ela chegou perto, o livro estava de ponta cabeça, porque eu não sabia ler ainda. Mas eu queria imitar o gesto da leitura, porque eu via meu pai, tanto no meu pai como na minha mãe, eu sabia que eles estavam fazendo uma coisa que dava prazer para eles. Então eu fui em busca desse prazer. Então a paixão pela leitura pode ser transmitida. A gente precisa de professores apaixonados. Pegando o gancho do que o Ricardo falou, eu concordo que a gente precisa vitalmente de professores apaixonados. Mas eu acho que também isso que você falou, a gente também precisa de pais que deem um exemplo, né? Eu tive uma vez, há pouco tempo atrás, numa situação de uma conversa, uma roda de conversa com crianças, e uma criança virou e falou assim, perguntando o que queria ser, a criança falou assim, eu queria ser um celular. Eu falei, por quê? Porque aí meu pai e minha mãe iam prestar atenção em mim. Eu fiquei estarrecida, porque eu falei, gente, que síntese, né? Que síntese de uma situação que se repete. Então, isso que você falou de você seguir o exemplo, quando me perguntam o que fazer, eu acho que a criança, quando é bebê, se você pega um livro com ela no colo, numa situação de afeto, de acolhimento, ela começa a atribuir àquele objeto, livro, um conforto e uma sensação de amorosidade que ela carrega. Depois, quando você começa a contar histórias para ela, lendo um livro, ou não, ou passando páginas, ela começa a descobrir que dentro daquele objeto tem um mundo para ser descoberto. Então, o hábito de leitura, ele depende muito da relação familiar. E nem todo pai e mãe, hoje, tem tempo ou desejo de estar nessa situação. Então, eu venho aconselhando isso em todos os lugares onde eu falo e que me perguntam, porque essa é uma pergunta recorrente, não podia faltar num festival de literatura. Agora, é isso, a criança ela aprende por imitação, ela aprende e acolhe uma experiência por prazer. A gente é hedonista, a gente quer sentir prazer. Eu sempre falo, essa questão das telas, elas estão sendo oferecidas muito novas, para as crianças muito novas. Eu acho que a criança até 6 anos não pode ter tela, até 8, de preferência. Né? Não pode mesmo. E se tiver tela, é no cinema, na televisão vendo um filme, mas o celular, lá em casa, com meus netos, graças a Deus, não é permitido. Então, o que acontece é uma visão nova para a gente, nova para os adultos atuais também, né, que vivem no celular, que lidam com o celular. A gente faz tudo no mundo digital, a gente namora no mundo digital, tem amigo no mundo digital, paga conta no mundo digital. Então, a gente está sempre plugado. Estamos sendo transmitidos do mundo digital. Então, essa contrapartida para o livro físico, ela é muito tentadora. Ela tem som, movimento, imagem, né? Então, eu acho que é isso, é oferecer o livro como uma experiência de prazer. Porque, gente, quando um livro captura a gente,
É um prazer inacreditável, né? Quando a gente é capturado por uma história, e é esse prazer que as crianças precisam experimentar, né? É essa relação com esse objeto de prazer, e não de obrigação, e não de coisas entediantes. Então, o desafio para todos nós que escrevemos para esse público é capturá-los, é trazer para eles uma experiência de magia, de prazer. Eu acho que, para encerrar, para a gente também não se alongar muito, e eu passar a palavra, eu acho que é o seguinte, olhar para a produção literária hoje é muito diferente da minha experiência quando eu era criança. A gente tinha 4 ou 5 coleções para crianças e jovens, a gente tinha alguns autores, como Monteiro Lobato, hoje uma diversidade, né, de ofertas, e é isso, é experimentação, né? Experimentar, mostrar, contar as histórias e mostrar que aquelas histórias estão ali, dentro dessas páginas de um livro, né? Eu acredito nisso. Inclusive, o fato de a gente ter muitos livros, existem clubes de leitura, existem booktubers que fazem essa curadoria também, de certa forma, também recomendando tal. Então, deixando também, às vezes, não só o jornal, que é um espaço limitado, que elegia naquele espaço 1 ou 2 ou 3 livros por vez. Então, isso também era um pouco mais complicado de restringir um pouco isso, nessas opções. E assim, o mundo também com muitas opções deixa a gente um pouco meio perdido. Então, a gente sabe que o mundo digital vem com essa facilidade de fazer essa curadoria. Às vezes as pessoas chegam, vão ler um livro e falam bem assim, explicando o final do livro tal, para quem não entendeu. Tem isso, porque tem até isso, né? Teve uma outra pessoa que falou bem assim, ó, eu li um livro, mas estou esperando sua resenha para saber se eu gostei. Sabe? Porque, às vezes, as pessoas também ficaram um pouco dependentes dessa curadoria. Então, a gente, toda vez que abre um caminho, né, a gente também abre uma dificuldade, um vício, um apego, que é muito complicado de se gerir. Eu queria que você continuasse nessa toada e já pegasse para ler uma parte do seu livro. Tá bom? Obrigada, Estevão. Eu acho que as redes sociais, elas têm vários problemas, mas elas também podem ser uma ferramenta para a literatura, para a divulgação da literatura, que ajuda muito no caso da literatura adulta, por exemplo. O fato de você ver youtubers, o Felipe Neto com o clube de leitura, e na internet que ele divulga, né, que ele fala, isso faz com que a literatura ela chegue para pessoas que não chegaria, para cidades que não chegaria, para lugares que não chegariam, né? Que às vezes a gente fica muito centrado nas coisas que acontecem nas grandes capitais, nesse eixo Rio-São Paulo, e isso, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? A gente está aqui numa cidade interior, em Paracatu, falando de literatura, divulgando, vendo alunos escrevendo, quem sabe futuros escritores, né? E tudo isso vai ser divulgado pelas redes sociais para que não só Paracatu veja, mas para que outros lugares. Então, é uma questão da gente também entender até onde isso pode ser bom e até onde pode ser ruim. Agora, no caso, realmente, de crianças e adolescentes, eu concordo totalmente, Silvana, acho que não deveria ter rede até pelo menos 8 ou 9 anos. Em termos literários, no caso, quando a gente estava produzindo, eu e o Paulo, o Clube Verde e a Liga dos Solos, nas reuniões que a gente estava tendo com a Companhia das Letras, era justamente sobre isso. Há um limbo literário entre os 8, 9 anos, ali até os 12, que é aquele momento em que, realmente, esse pré-adolescente, essa literatura infanto-juvenil, ela já não é mais tão atrativa. Ela é muito mais difícil chegar para esse público, né? Então, como que faz para chegar? Que tipo de livro vai interessar para esse público que está realmente nesse limbo, que é quando começa não só as telas, mas também tem aquele momento em que não se é mais criança, mas também ainda não é adolescente, não quer ser chamado de criança, mas também, para algumas coisas, é muito bom ser chamado de criança para não ter certas responsabilidades. Então,
Que tipo de história você escreve? Como que faz isso chegar? E aí eu acho que realmente a importância da escola, dos professores dentro de sala de aula, de levarem esses livros, de levarem essas histórias para os alunos. Eu acho que, sim, os pais, né, pegar um livro e ler com os filhos, os avós, os tios, os padrinhos, darem de presente, falarem, conversarem sobre o livro, é importante, mas acho que dentro da escola também se cria essa comunidade o 9º ano vai ler junto tal livro. E isso vira o quê? Um clube de leitura, porque se discute dentro da sala de aula, se conversa com os professores, se faz resumo do livro, se escreve sobre o livro, se pesquisa. Então, quando o Liga do Solo surgiu, era justamente pensando nesse limbo. O livro ele trata dos 13 tipos de solos brasileiros que nós temos, na verdade, que existem no mundo, mas a gente trata especificamente aqui de Brasil, e fala justamente sobre isso, assim, tentando levar um thrillerzinho, tentando fazer com que a aventura, a ação, o primeiro amor, as questões sociais e políticas estejam dentro desse livro também, mas tratando dessa questão. A Silvana estava aqui falando da água, e eu venho aqui falar do solo, que não tem nada mais importante para a nossa sobrevivência do que o nosso solo, a terra onde a gente pisa, não só como território, não só como espaço sagrado, como espaço um lugar onde a gente nasce, mas como aquilo que cuida do nosso alimento, da nossa água. As roupas que a gente veste, elas existem e vêm graças ao solo. Os alimentos, eles estão ali por causa do solo. Então, a gente escreve essa história, esse livro, que, na verdade, é uma série de livrinhos, tentando falar de vários tipos, né, de questões ambientais e de crimes ambientais que acontecem no Brasil e no mundo. E esse primeiro vai falar de agrotóxicos, do agrotóxico que vai matar o solo e nos deixar sem alimentos. Porque isso é realmente um perigo muito grande que a gente tem para o futuro do planeta. Esse uso desenfreado de agrotóxicos que não são autorizados e que a gente continua. Nós somos um dos países que mais usa agrotóxico no mundo. A gente tem uma infinidade de agrotóxicos ilegais que vêm da China, da Rússia e de outros lugares, muitas vezes passando pelas nossas fronteiras para chegar aqui e fazendo com que o nosso solo fique deficitário e quase morto. Então, o livro ele fala disso. Então, a gente pensa assim, que é um livro que pode ser discutido em sala de aula, por ter essas questões ambientais sobre os solos brasileiros e agrotóxico, mas também um livro para ser discutido no intervalo, em casa, com os pais, porque trata de outras questões que faz com que o livro fique atrativo, com que a história, né, fique atrativa. Como eu falei, ele é escrito em primeira pessoa, na voz da Esperança, que é a protagonista, quando ela ganha um caderno de um menino que, na verdade, é o primeiro amor dela. Eles estão nesse limbo entre 11 e 12 anos e tentando entender a vida e a escola. Então, eu vou ler aqui rapidinho, é um trechinho bem do início. Oi, esperança do futuro. Pode parecer estranho eu estar escrevendo nesse caderno para você, uma das minhas versões do futuro, mas como quase, fui para o lado de lá, ou seja, por pouco não morri, acho que isso é bem necessário. Eu vou contar aqui o que aconteceu no 6º ano, um ano esquisitíssimo. Tudo que eu e meus amigos, Joia, Kleinin, vivemos nessa cidade de Vila Bonita e como enfrentamos e lutamos com o homem mais perigoso que já passou por aqui. É algo difícil de se acreditar. Acho que foi por isso que o Joia me deu esse caderno, para que eu registrasse tudo. Quando nós 4 formos adultos e muito ocupados com as coisas de adultos, sem tempo para nada, com a cabeça nos problemas urgentíssimos que só eles têm, eu não quero que essa história se torne uma vaga lembrança, nem que essa lembrança vire a impressão de que tudo não passou de um momento de imaginação fértil,
de 4 amigos de 11 anos, quase 12, que fundaram o Clube Verde e se uniram à Liga dos Solos. Espera, estou atropelando as coisas. Eu vou começar do começo. Bem, estamos caminhando para o final, então eu vou pedir agora tanto para a Silvana quanto para o Ricardo fazerem suas considerações, se quiserem ler um trecho de um livro, né, deixar uma mensagem, né, fiquem à vontade. Vai? À vontade. É. Tudo bem. Bom, gente, então, voltando ao tema da encruzilhada, né, e falando um pouco a respeito da minha encruzilhada, que foi a literatura, eu fiquei um bom tempo na literatura para crianças e jovens, até porque eu não era um caminho que foi seguido antes pelo meu avô e pelo meu pai, mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, eu fui me autorizando a escrever para adultos. Escrevi 2 livros de crônicas, o Conversa Comigo e o Cidade Aberta, Cidade Fechada, e cheguei nesse livro, Toda a Poeira da Calçada, e aí eu vou repetir a Morgana, comprem, a gente vai estar autografando aí, a gente vive disso, né? É um livro que é um romance que eu demorei 5 anos escrevendo, foi um romance que custou se concretizar, e em que eu conto a história de um idoso recém-aposentado, recém-saído do mundo corporativo, que olha para o tempo que ele tem disponível de uma forma perplexa, estranhando esse tempo, e estranhando o mundo que ele vive, que é um mundo em que, inclusive, durante o livro, a gente passa por o período da pandemia. E é um idoso que caminha muito pelas ruas do bairro, ele gosta de andar pelo bairro. Então, eu vou ler um trechinho. Voltando a pé para casa, vejo alguma coisa semovente na calçada. Longe, indistinta. Chegando perto, distingo. Uma pomba. Bate as asas em movimentos regulares. Roda em torno de si, termina ali, na minha frente, seus dias sem o menor pudor. Não parece incomodar-se comigo. Morre por já não se lembrar de querer viver. Paro e fico vendo. Voyeur. A morte é sempre um tipo de excitação. Meio bicho-lixo, ela continua se apagando. Gira mais um pouco, empoeirada, feinha. Pisca um olho, treme-se toda, desiste. É um texto. Como a minha neta ficou muito intrigada em me perguntando como é que o Rio fala, eu resolvi escolher um trechinho da fala do Rio para vocês. E ela falou assim, mas ele não devia usar palavras, né, vó? Eu falei, mas aí também ninguém entendeu o que ele está dizendo, então eu preferi usar as palavras mesmo. Ele depois de um périplo, né, ele fala assim, eu tenho que chegar ao mar e isso eu não posso evitar. Por que me maltratam? Por que não escutam que não tenho como evitar? Por isso grito, corro, rolo, me lanço, cascateio para chegar ao mar. Tropeço em pneus, arrasto, lixo, lixo e lixo. Minha vida é passar. Eu queria passar lindo e limpo, e chegando ao meu destino, oceanar. Não sou lixão, não sou valão, sou rio para ser mar, e não posso parar. Me ouça passando, me veja rolando, e me deixa a sede aplacar. Não quero arrebentar, não quero transbordar, não quero sujar, quero ser estuário, quero ser berçário, quero brotar e jorrar, quero a vida levar, quero e preciso desaguar, quero chegar ao mar e me espraiar, me deixem molhar, me deixem nutrir, me deixem servir, me levem, me naveguem, mas me deixem a vida regar. Se não for assim, juro, prefiro secar.
Bem, quero finalizar agradecendo ao Afonso e a curadoria desse evento maravilhoso pelo convite, Sérgio, Jefferson e Bianca, e o Léo também, por me chamar para a parte infantil, que a gente sempre se diverte aqui, que é uma criançada, um momento de catarse. Então, a parte infantil é um show à parte. Então, parabéns a todos e a todas. Eu quero também reforçar o pessoal, que eu estou aqui apenas como mediador, mas os 2 livros que eu tenho por aqui, além de outros infantis, esses são os jovenzinhos, tá? Sobre uma menina que se torna uma menina que vai para uma escola de piratas, Sofia Marujo, nome de uma das minhas gêmeas. E este aqui é o lançamento, Salve Rainha, né, que eu quero ler um trechinho do conto Largo Teresa Amanhã. Ah, os cheiros de Teresa. Seu cabelo cheirava a óleo de coco, babosa, enerrená, a ferro quente. Tudo encontrava morada na cabeça dela, às vezes por imposição da mãe, das amigas, de si mesma, na tentativa de se encaixar em um padrão que desfilava pelos televisores fora dos dias de carnaval. Apesar do cheiro de morango, do cristal carisma, da minâncora, da hortelã, nada superava o cheiro levemente amargo do suor amadeirado que escorria da nuca de Teresa. Senti a primeira vez quando abracei, parabenizando pelas coreografias horrorosas que eu, educadamente, dizia que estavam bacana. Minha mãe me ensinou a respeitar as mulheres, pelo menos na frente delas. Eu tentava fazer isso, eu tentava mesmo. Aquele cheiro cortante marcou meu cérebro de uma forma que Teresa virou meu sonho, minha meta de conquista, meu vício. Ela virou minha cachaça. Se bem que o gosto amadeirado tinha mais a ver com o vinho. Tá aí, Teresa virou meu vinho, um vinho raro, antigo, caríssimo, daqueles que um cara com a minha falta de erudição nunca conseguiria entender em todas as suas nuances. As tais notas de café, o tipo de uva, porque, na verdade, a ambição não era possuir, não compreender. É pelo valor, não por vivenciar. É para consumir e não degustar. Teresa era meu vinho e eu queria tê-la, sorvê-la até a última gota. Muito obrigado, pessoal. Os autores vão estar